Alegria comigo, está aqui conosco o pastor Jadilson. Ele é da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, aqui da cidade de Itajaí, amém? Aqui do ladinho, nosso vizinho, trabalha juntamente com a pastora Jaque ali no Fórum de Itajaí, na Justiça Estadual, é mediador judicial e também psicólogo. E ele vai ser um instrumento para mim e para você nessa noite, para nós sermos alimentados, supridos e nutridos pela palavra de Deus, amém? Então vamos recebê-lo, aplaudindo ao Senhor. Pastor Jadilson. Fique à vontade, deixa Deus mover. Falar fica à vontade é um perigo, né? Bênção de Deus, a paz, povo de Deus, amém? Para mim é um privilégio muito grande estar com os irmãos nessa noite e podemos assim compartilhar a palavra de Deus. A gente tem a alegria de conhecer esse casal maravilhoso, Namur e a Jaque, né? E os filhos, né? Genro. E é uma bênção poder contar com a amizade deles. E a gente assim poder fazer essa caminhada junto na presença de Deus, né? E tem sido uma bênção, né, a nossa amizade. Conheço também o pastor Gilmar, né, aqui da igreja, e eu tenho certeza que vocês estão bem supridos aqui, né? Bênção de Deus. A minha esposa está comigo, a Eunice, essa moça, né, de alguns dias, né? Bênção de Deus. E a minha filha também saiu. E nós temos um outro filho de 24 anos, né? Diferença de 17 anos da pequena que tem 7, né? Então a gente teve o primeiro, ficou 17 anos, depois a Bíblia se cumpre dizendo que na velhice darão frutos, serão viçosos, e veio a Larissa, né? E Deus abençoe, glória a Jesus na terra, né? Amém? Abre a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus no nosso coração, e vocês... O pastor Namur, junto com a igreja, tem trabalhado em cima do tema da cruz. E nós vamos compartilhar da palavra de Deus com os irmãos hoje, né, baseado também nesse tema. Amém? Provérbios capítulo 3, verso 5. Nós vamos ler esse versículo, depois nós vamos ler outro. Graças a Deus. Provérbios 3, verso 5. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Diga assim, não te estribes. Fale assim, não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 18. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Diz assim a palavra de Deus: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos o quê? Para nós que somos, é o poder de Deus. Diga assim, a palavra da cruz. Fala assim, a mensagem da cruz é poder de Deus na vida do salvo. Amém? Graças a Deus. Pode sentar. Nós louvamos a Deus, né, por esse tempo precioso na casa do nosso Deus. Eu creio que todos nós temos, né, de alguma forma, algum tipo de conhecimento sobre a pessoa de Jesus. E se existe uma coisa que é desafiadora para o homem, para o ser humano, é ele ter que se apoiar em alguém. Muitas pessoas gostam, né, de apoiar-se em alguém, né? Mas essa ideia de ficar dependendo ou confiando em alguém, né? Muitas pessoas dizem assim, olha, maldito homem
confia no homem. Todo mundo diz que não dá para confiar nas pessoas. Não é nada a ver isso, né? O texto lá fala sobre não aprender a confiar em si mesmo. Mas, normalmente, as pessoas têm dificuldade, assim, de confiar, né? A gente confia desconfiando, a gente acredita, né, desacreditando, a gente fica meio com o pé atrás. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo, na atualidade, que as pessoas, elas às vezes não honram ou não correspondem às expectativas uma da outra. E quando nós lemos o texto de Provérbios, esse texto de Provérbios, ele mexe muito comigo, porque o salmista, ou melhor, o sábio Salomão, é uma pessoa assim, extremamente experiente, que passou por várias fases da sua vida, e uma das coisas que ele aprendeu na sua vida é que ele precisava aprender a confiar no Senhor. Ele aprendeu que confiar no Senhor vale a pena. E ele diz assim, olha, se nós não confiarmos no Senhor, nós estamos fadados ao fracasso. O texto aqui diz que confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie. Quando nós falamos da obra redentora de Cristo, nós estamos falando justamente de alguém que escolhe não se apoiar em si mesmo. Alguém que escolhe não se apoiar nos seus méritos, alguém que escolhe não se apoiar nos seus valores pessoais, mas alguém que escolhe se apoiar numa obra maravilhosa realizada pela pessoa de Jesus. Quando nós lembramos, quando nós lemos na palavra de Deus sobre cruz, quando nós lemos sobre ressurreição, quando nós lemos sobre redenção, propiciação, nós lembramos do Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que na plenitude do tempo se manifestou, veio para cumprir o propósito eterno de Deus, para que o homem fosse salvo, para que nós pudéssemos sermos transformados, pudéssemos ser lavados dos nossos pecados, para poder voltar a se relacionar com a pessoa maravilhosa do nosso Deus. A obra de Cristo não é simplesmente uma obra que Jesus não tinha o que fazer e ele veio aqui, né, dar uma passeada na terra. Nada disso. Quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, uma das coisas que Deus fez, Deus já deu lá que é chamado proto-evangelho. Ele diz assim, olha, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a tua cabeça e tu vai ferir o calcanhar. O que ele está falando aqui? Ele está falando que Deus não foi pego de surpresa. Está falando que Deus não foi pego de surpresa no seu grande projeto de salvação. Quando o homem pecou, quando o homem transgrediu a lei de Deus, quando o homem se afastou de Deus, Deus já tem o projeto pronto para a redenção, para atrair todos aqueles que buscassem a sua presença, que buscassem a sua presença através do seu Filho Jesus. E quando nós observamos na palavra de Deus, né, todo o Antigo Testamento trabalhando e apontando para a vinda desse Messias, o servo sofredor, desse Cristo que viria para entregar-se, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador, aquele que é perfeito pelo imperfeito. Ele veio para que nós pudéssemos sermos aperfeiçoados, salvos e libertos para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. E quando nós continuamos observando, nós sabemos que Deus, através de Cristo, formou uma comunidade chamada igreja. Diga igreja. Fala bem forte, igreja. E quando Deus forma essa comunidade conhecida como igreja, essa comunidade, ela se reúne, ou ela existe a partir da cruz. Porque se Jesus viesse, fizesse muitos milagres, curasse muitas pessoas, fizesse muitas coisas boas, ajudasse pessoas, encorajasse pessoas, dissesse para muitas pessoas, tem de bom ânimo. Isso não era o suficiente para que o homem, para que os seres humanos pudessem receber novamente o direito de se relacionar com Deus.
Mas Cristo, quando nós lemos João 17, Jesus diz assim: olha, eu tenho, Pai, te glorificado, consumando a obra que me destes para fazer. Jesus começou e ele concluiu a obra salvífica, a obra da redenção, através do seu sacrifício vicário, através da sua entrega voluntária. Jesus não foi morto, Jesus deu a sua vida. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Era uma oferta voluntária, ofertada a Deus pelo pecado da humanidade, para que pelas suas pisaduras nós pudéssemos ser sarados. Então Jesus se apresenta como a resposta de Deus para o problema do homem. Não tem solução para o homem sem Cristo. Não tem mudança, não tem salvação, não tem esperança para o homem sem a pessoa maravilhosa de Jesus. Jesus é a resposta de Deus. E essa comunidade, ela está reunida e é conhecida como a comunidade da cruz. Muitos símbolos são usados para muitas coisas. Mas quando mostra-se o símbolo, normalmente mostra o seu símbolo representando que alguém foi ofertado no meu lugar. Que alguém foi apresentado diante de Deus em meu lugar. E através dessa cruz, nós somos transformados, através da obra de Cristo. Não por causa da cruz em si, mas por causa daquele que foi apresentado na cruz. O Cristo de Deus, que foi apresentado para a nossa remissão. Amém, queridos? E eu queria pensar com os irmãos nessa noite sobre algumas perspectivas da cruz para a nossa vida. O que a cruz, ela produz, o que ela promove na nossa vida. Uma das coisas que a cruz, ela traz para nós, ela nos dá um novo relacionamento de adoração a Deus. A cruz mudou a forma de adorar. Quando nós lemos o texto de João, capítulo 4, versículo 1 ao 42, existe uma mulher sedenta, pecadora, que representa todos nós, vivendo um conflito de adoração, um conflito de culto, um conflito de saber como eu devo adorar. Adoro em Jerusalém, adoro no Monte Gerizim, eu sou samaritana, os judeus não aceitam a gente. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente trabalha com isso? E Jesus, ele conversa com aquela mulher, trabalha na vida daquela mulher e diz para ela: olha, é chegada a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. A forma de adorar, a forma de expressar culto a Deus mudou através da pessoa de Cristo, quando Ele se entrega por nós na cruz. A forma de nós cultuarmos ao Senhor Jesus, Ele muda tudo isso. Quando Jesus estava sendo crucificado, quando Ele libera todas aquelas palavras que Ele foi falando durante a crucificação, quando Ele entrega o seu Espírito, quando Ele diz assim: olha, está consumado, diz a palavra de Deus em Mateus 27, 50 e 52, diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, não é de baixo para o alto, é de alto a baixo, porque a salvação não é da terra, a salvação é promovida por Deus do céu para a terra. É Deus salvando, é Deus ligando o homem, não é o homem se ligando com Deus, mas é Deus vindo, não é o homem indo, é Deus vindo para chamar esse homem para uma relação. Um novo relacionamento de adoração, de culto, de exaltação, de entendimento do que é andar na presença de Deus. A mulher samaritana estava desesperada, não sabia o que fazer, mas quando ela tem um encontro com esse Cristo, que no dia que Ele foi crucificado, o véu se rasgou, essa mulher teve a sua vida transformada. Quando ela vai para os seus, ela diz assim: olha, eu encontrei com um homem
E esse homem, eu quero que vocês venham e vejam, para ver se ele não é o Cristo, porque ele falou tudo da minha vida. O Cristo que se apresenta para ela, pergunta, me mostra o Cristo. Ela diz, sou eu quem falo contigo. Uma mulher confusa, não sabendo como adorar, mas a partir da pessoa de Jesus, ela constrói um novo momento para a sua vida, uma nova fase para a sua vida. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos foram ressuscitados, porque o Cristo de Deus veio e restabelece um novo relacionamento. Esse novo relacionamento com Deus, ele abre as portas para que nós possamos agora não depender mais de sacerdotes. No Antigo Testamento, mostra que o povo trazia as ofertas, e quem apresentava a oferta eram os sacerdotes. Mas nesse momento agora, a partir da pessoa de Cristo, nós somos feitos sacerdócio real, diz a palavra de Deus, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, agora são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, a nossa relação com Deus mudou. Porque normalmente, a gente gosta de pedir para alguém orar pela gente, né? Eu sempre digo assim, que tem o cristão 6 horas, né? 6 horas por mim, né? Sempre está pedindo oração para os outros. Não é que não pode pedir oração, pode pedir. Mas o canal da adoração, o canal da intercessão, o canal de apresentar-se diante de Deus foi aberto por Cristo. E todos nós podemos entrar na presença de Deus. Todos nós podemos nos aproximar da presença de Deus. Nós fomos feitos sacerdócio real. Nós somos geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, quando nós começamos a entender isso, nós começamos a perceber que nós podemos desenvolver uma nova forma de nós buscarmos a presença de Deus. Porque às vezes buscar a presença de Deus parece uma coisa tão assim, insignificante, parece uma coisa tão sem sentido. Eu estava observando que quando você lê Atos a Coríntios, né, melhor, 1 Coríntios, Paulo fala que na assunção de Jesus tinha aproximadamente quantas pessoas? 500 pessoas, os apóstolos mais 500 pessoas. 10 dias depois, foi 10 dias depois, né? Quando Jesus, ele derrama o Espírito Santo, quantas pessoas estavam lá? Quantas pessoas estavam lá? Porque muitas pessoas seguiam a Jesus por aquilo que ele fazia. Outras pessoas entenderam o que ele fez. O que faz a diferença entre eu servir a Jesus pelas obras que ele faz, por aquilo que ele realizou de transformação dentro da minha vida, vai depender da minha compreensão da obra da redenção. Se eu entendo que ele deu a sua vida para resgatar, não me livrar dos meus problemas, mas me livrar do meu pecado, não me libertar das minhas enfermidades físicas, que também ele faz isso, mas a principal obra de Cristo, o principal objetivo de Cristo, ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Essa era a obra de Jesus, não era outra coisa. O objetivo de Jesus era restaurar. Então, olha só o que acontece. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, capítulo 10, nós observamos que o escritor aos Hebreus, ele diz assim, olha, nós podemos entrar na presença de Deus agora com ousadia. Quando fala com ousadia, fala que eu posso entrar de cabeça erguida. Não pelos meus méritos, não pelos meus privilégios, não pela minha bondade, mas pelos méritos de Cristo. No entanto que o texto fala assim, pelo sangue de Jesus Cristo, por um novo e vivo caminho, que foi consagrado através da sua carne. É através desse novo caminho que nós temos acesso a Deus. E quando nós lemos a carta aos Hebreus, ele fala muito, muito profundamente ali, porque impacta a nossa vida
quando a gente lê isso aqui. Olha só o que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Cristo, cheguemos-nos agora com um coração verdadeiro. A adoração muda. Cheguemos agora com um coração verdadeiro, com a inteira certeza de fé, ou seja, uma inteireza no nosso coração, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado pela água. E ele diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, quando nós nos apropriamos da obra de Cristo, a nossa relação muda. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas têm procurado resolver os seus problemas. Muitas pessoas estão atrás de resolver os seus problemas. Mas ela, às vezes, não sabe que o maior problema dela é o pecado. O maior problema do ser humano é o pecado. Quando você tem essa obra de Cristo aplicada à sua vida, você crê, não basta ter um conhecimento intelectual da obra de redenção. Nós precisamos experimentar. No entanto, que Jesus diz: aquele que crê em mim será salvo, mas quem não crê já está condenado. Não vai ser, já está. Por quê? Eu preciso me apropriar, e essa apropriação da obra de Cristo, que é feita através da fé, né? Eu sempre digo que a fé é como se fosse uma mão, né? A gente oferece algo para a pessoa, a gente apresenta para a pessoa, e a pessoa, né, um celular caro aí, diz um celular caro aí, né? Daí tu oferece o celular para a pessoa fica olhando: ah, beleza, muito bonito, bacana. Daí não é teu, mas bacana, beleza. A pessoa não se apropria. Quando ela pega, estende a mão e pega, ela passa agora a obter o privilégio de ter aquele bem. Quando você estende a sua mão, estender a mão é usar a fé que se apropria da obra de Cristo. Porque quando você se apropria, você aplica na sua vida, e aplicado através dessa obra na sua vida, você tem a sua vida transformada, os seus pecados são apagados, a sua vida é liberta, você experimenta algo novo de Deus na sua vida, você é tirado das trevas para a luz, e você experimenta um novo tempo de relacionamento com Deus. Amém? Diga assim: o sacrifício de Jesus, fala bem forte, o sacrifício de Jesus na cruz muda o meu relacionamento de adoração a Deus. Olha só, outra coisa: a cruz proporciona nova e equilibrada compreensão de mim mesmo. Por quê? Porque muda a forma como eu me vejo. Porque às vezes a gente se vê como muito bom, não acha? É assim? Não, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha forma de pensar, eu tenho aquilo que eu considero que é o certo. Cada um tem o seu Deus. Importante, todo mundo segue a Deus. Enfim, cada um tem o seu jeito. A coisa que mais destrói o ser humano, e a coisa que mais é validada, que existe dentro do ser humano, é uma coisa chamada orgulho. Não é orgulho esse orgulho de a gente não querer pedir ajuda para ninguém. É o orgulho de ter que reconhecer que é pecador. É o orgulho de ter que reconhecer que ele não pode mudar a sua vida sem Deus. É o orgulho de não querer reconhecer que somente através de Jesus Cristo que ele pode ter a vida transformada. Mas quando nós temos uma compreensão clara através da cruz, a nossa vida muda. Lembra do apóstolo Paulo? Quando ele teve um encontro, estava indo para Damasco, teve um encontro com Jesus, qual foi a postura dele? Um homem que acreditava estar fazendo o que é certo. Quantas pessoas a gente encontra e ela diz assim: ó, não, eu estou fazendo o que é certo. Para ela é o certo, né? E eu gosto até de desmistificar esse negócio, porque a gente às vezes, como cristão, a gente tem aquele negócio, o pessoal lá do mundo, né? E às vezes é tipo uma linguagem crente, assim, né? O povo lá do mundo. Não, são as pessoas que ainda não experimentaram a obra de Cristo, não experimentaram a obra da salvação, que não entenderam a obra de redenção ainda. Jesus morreu por eles também, por todos nós. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós
estamos nivelados debaixo da mão de Deus, todo mundo, a terra é plana, todo mundo fica do mesmo tamanho. Todo mundo é pecador e todo mundo precisa passar pela obra da redenção, senão a vida não é transformada. Porque a cura e a restauração nossa interior passa pelo quê? Passa pela obra de Cristo. Por exemplo, Paulo fala em Efésios capítulo 2, ele diz assim, olha, quando Cristo deu vida para vocês, como é que vocês estavam? Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Essa era a condição dessas pessoas, de todo ser humano. Como é que andava? Em outro tempo, andava segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Essa é a condição das pessoas sem Cristo. Todos nós, antes de Cristo, a condição é essa. Então por isso que às vezes, eu fico admirado assim, que às vezes tem pessoas que estão lá fazendo um monte de coisa assim que é a vontade da carne, dos pensamentos e tal, e todo mundo diz assim, o cara, esse enche a cara, hein? Ó, esse bebeu, e dá uma risada, fico feliz, assim, o cara aproveitou tudo, desfrutou de tudo. Por quê? Todo mundo considera isso normal. Por quê? Inclinação da carne, os desejos da carne. Só que essa pessoa se converte e quer vir todo dia para a igreja, todo mundo começa a dizer, virou fanático. Por que que as pessoas não entendem isso? Elas não entendem porque essas coisas só se discernem espiritualmente. Essas coisas a gente só compreende quando a gente experimenta a obra de Cristo. A coisa é tão maravilhosa, Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão bom, Jesus ele é tão maravilhoso, Jesus ele traz tanta alegria, Jesus ele restaura tanto a nossa vida. A gente tem um encontro com Cristo que muda a nossa forma de ver. Você fica pensando, meu Deus, como era ruim. Como eu era, maltratava as pessoas, como eu era grosso, como eu era mal educado, como eu era, falava palavrão, como eu bebia, olha só a minha situação. E a pessoa não olha para essa situação com alegria, ela sente vergonha do passado. Hoje a gente vê muitas pessoas dizendo, antes de eu aceitar Jesus eu era uma encrenca, e conta com alegria, Mas pode estar faltando um pouco de arrependimento, porque o arrependimento produz tristeza pelo pecado, aquilo que foi praticado, mas ele produz uma alegria por ter sido transformado pelo poder do Evangelho que entrou na sua vida. Amém, queridos? Então, quando a cruz, nós temos contato com a cruz, experimentamos a obra da cruz, ela dá uma nova compreensão. Paulo vivenciou isso. Antes eu era uma situação e agora eu sou outra. Paulo pergunta, quem é, Senhor? Antes era zeloso, era uma pessoa extremamente rígida, matava em nome de Deus, e de repente ele tem um encontro com Cristo, e ele diz, quem és, Senhor? E ele disse, olha, você tem me perseguido, quando tu persegues a igreja, você está me perseguindo, não pode ser assim, meu filho. E ele, eu acho que a proposta de Paulo, pastor Namor, que Deus fez para Paulo, não sei se era uma proposta que muita gente aceitaria, Ele, quando manda Ananias orar por Paulo, diz assim, olha, vai lá e fala para ele, que ele é um vaso escolhido. Até aí, beleza, Quando a Deus fala para a gente, você é um vaso escolhido, todo mundo, glória a Deus. Daí a segunda parte, eu vou te mostrar o que é sofrer pelo Evangelho, misericórdia, A gente já bota um pezinho para trás, Senhor, deixa essa parte para o outro ali, A primeira parte é comigo, a outra parte é com o outro ali. Mas Paulo, ele começou a ter um novo olhar dele mesmo. Ele começou a perceber que, olha, tudo que eu fazia, quando você lê Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo fala assim, olha, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver aqui agora tem na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A perspectiva dele a respeito dele mudou, porque antes ele vivia religiosamente defendendo a sua crença, aquilo que ele achava que era o certo. Agora ele diz, olha, a minha vida agora, eu vivo em Cristo, e Cristo vive em mim, Ele habita em mim, e o meu viver na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E é essa fé que sustenta Paulo, e é essa fé que tem nos sustentar.
Porque se nós não tivermos essa fé, nós podemos sucumbir a qualquer momento. Outra coisa que a cruz produz em nós, um novo incentivo para a missão. Porque a gente, às vezes, né, qual é o motivo? Por que eu tenho que evangelizar? Por que eu tenho que pregar? Por que eu tenho que congregar? Por que eu tenho que investir no reino de Deus? Por que eu tenho que me dedicar na obra? Por que eu tenho que vir para a igreja ensaiar? Por que eu tenho que me dedicar para discipular pessoas? Por que eu tenho que fazer célula? Por que eu tenho que cuidar de grupo caseiro? Por que eu tenho que fazer isso aí? Quando a pessoa não tem sentido nisso, não encontra motivo nisso, ele pode estar desconectado da obra da cruz, não entendendo o verdadeiro sentido que Jesus fez, a verdadeira missão de Cristo, porque quando Jesus veio, ele veio cumprir uma missão do Pai, e ele cumpriu a missão, treinou os discípulos e disse para os discípulos: agora vocês vão e preguem o evangelho a toda criatura. Capacitou com poder, com autoridade, dizendo que eles seriam guardados pelo Pai, seriam guardados por Ele, mandou a presença do Espírito Santo junto com eles, e diz: vocês vão pregar o Evangelho. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, depois da pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, as pessoas se renderam a Cristo. O segundo sermão, 5.000 pessoas se converteram, depois não contaram mais, e a igreja começou a se espalhar. De repente surge uma igreja em Antioquia, uma igreja fortíssima em Antioquia, formada por quem? Por pessoas anônimas, pessoas que entenderam a obra da cruz, e aquilo transformou a vida deles de tal forma que eles adquiriram as suas vidas sentido da sua missão, sentido de vida, sentido porque eu existo para a glória de Deus, e eu manifesto através da minha vida as obras de Deus. Pessoas apaixonadas, pessoas sedentas, pessoas cheias de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que olharam para a cruz e disseram: eu não merecia, mas eu fui salvo, eu estava condenado, mas eu fui transformado, eu estava longe, mas Ele me trouxe para perto, e hoje eu quero proclamar essa obra para outras pessoas, para que elas sejam transformadas também. Se você está sem sentido de missão, por que eu estou na igreja? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu devo orar? Por que eu devo buscar a presença de Deus? Por que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo? Se você está questionando, não quer dizer que você não é uma pessoa salva. Você pode estar desconectado da obra, daquilo que Jesus fez por você. De repente você está desconectado daquilo que Deus operou na sua vida. E nessa noite Deus está chamando o meu coração e o seu coração a se realinhar com a obra da cruz, e entender que na obra da cruz, as pessoas, aquele centurião que viu quando Jesus inclinou lá, que entregou o Espírito, que diz: está consumado, o centurião viu que o céu se escureceu, houve terremotos, os mortos ressuscitaram, o centurião olhou e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eu tenho certeza que a vida daquele centurião nunca mais foi a mesma, nunca mais foi a mesma. Os discípulos de Jesus, quando você leu a carta de João, no capítulo 1 João capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, que temos contemplado, as nossas mãos tocar a palavra da vida, porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Ele diz assim: olha, nós testemunhamos, porque nós vimos, nós tocamos, nós experimentamos, nós vivenciamos, nós tocamos o verbo da vida, não tem como negar, nós o conhecemos, Ele é o Filho de Deus, e é Ele que nós testemunhamos, é dele que nós falamos, é dessa obra maravilhosa que Deus tem feito em nossas vidas. Amém, queridos? Outra coisa que a cruz traz para nós: um novo amor pelos nossos inimigos e pelos nossos irmãos. A cruz muda isso. Por quê? Porque às vezes nós gostamos de amar só quem nos ama. Quando a gente lê Mateus capítulo 5, verso 43 a 46. Esse dia eu estava fazendo um discipulado com liderança na igreja, e eu falei para eles o seguinte assim: vamos fazer um negócio.
Você pega lá o Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. Você faz duas colunas: vivendo, não vivendo. Você vai lá, bem-aventurado os mansos. Você está sendo manso? Porque a ideia do manso ali é um cavalo domado. Essa é a ideia do manso. Pensa num cavalo chucro. Para que serve um cavalo chucro? Alguém cuida de cavalo aí? Para que serve um cavalo chucro? Tem força, mas não dá para controlar. A gente às vezes é assim, não é? Tem força, quer fazer a obra de Deus, mas é meio desgovernado. Mas quando vem o Espírito Santo, entra na nossa vida, ele amansa o coração. Nós temos que nos alinhar a esse processo de Deus na nossa vida. Eu falei para os irmãos, faz um alinhamento assim, ó, vivo e não vivo, né? Estou fazendo, estou praticando, não estou praticando. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados quebrantados, os que choram, bem-aventurados que promovem paz. Faz uma lista lá. Está promovendo paz? Não. Ixi, onde eu chego é uma encrenca só. Então, bota no lado direito aqui, né? Não vivo, né? Então faz essa coluninha. Capítulo 5, 6, 7 de Mateus. E você vai encontrar lá no capítulo 5 de Mateus, 43, está escrito assim, 43, 46. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Eu, porém, lhes digo, essa é a máxima de Jesus. Amem quem? Amem quem? Os vossos inimigos. E façam mais o que por ele? Orem por ele. Se a cruz não está fazendo isso em você, a cruz tem que mudar nosso jeito de viver. Porque é bonito falar da cruz. O duro é ser levado para ela. O desafio é viver ela. Ele diz, olha, ame os inimigos, ore pelos que vos perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. É assim que diz ali? 45, acho. Para demonstrar que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer para o justo, para o mal e para o bom. E vem chuva para o justo e para o injusto. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês vão ter? Os publicanos também fazem a mesma coisa. Muita gente fazendo obra social aí, não tem? Tem muita gente fazendo coisa boa. Tem muita gente boa fazendo coisa boa. Mas ele está falando aqui de filhos. Ele diz, você quer ser um filho desse Pai Celestial? Você quer demonstrar que vocês são filhos desse Pai Celestial? Então não faz o que todo mundo faz, faz o que ninguém faz. Ame o inimigo, ore pelo que persegue vocês, cuide de quem quer te prejudicar, abençoe quem te amaldiçoa. E Paulo fala em Romanos 12, se não for a memória, ele fala assim, fazendo isso vocês amontoarão brasa viva sobre a sua cabeça. E eu estive lendo esse texto, quando ele fala que amontoar as brasas vivas sobre a cabeça, ele não está falando assim que você vai botar brasa na cabeça dos outros. Ele está falando o seguinte, vocês vão estar, ele faz o mal, você faz o bem, ele faz o mal, você faz o bem, ele te amaldiçoa, você abençoa, ele te xinga, você abençoa, ele te prejudica, você abençoa, você ajuda, e ele vai começar a queimar. Ele vai começar a queimar, vai começar a arder, vai começar a queimar, e aquilo vai dizer, não, esse cara tem algo diferente, essa pessoa tem algo diferente, essa mulher tem algo diferente, essa esposa tem algo diferente, esse marido tem algo diferente, esse filho tem algo diferente está acontecendo, porque tudo ele recebe de mal e tudo ele faz de bem. Ele está revelando o caráter do Cristo que foi crucificado. É essa obra que nós temos que vivenciar. É esse processo de Deus através das nossas vidas. Jesus disse para os discípulos assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns, assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então nós temos que amar quem? O inimigo. Nós temos que orar pelo que persegue. Nós temos que fazer o bem para todos. E nós temos que nos amar entre nós. Que é o amor entre os irmãos.
que é o amor fraterno. Amor entre irmãos. Amor fraterno o que que é? Um irmão brigou com outro. Estão encrencados. Não se fala uma semana. Daí, um deles está passando na rua e está vendo o irmão apanhando lá na rua. Ele esquece a briga e vai bater no outro para poder defender o irmão. Sabe aquela relação de irmão que protege mesmo está com raiva? Não, está com a ajuda, estou com raiva dele, mas eu não posso já bater no meu irmão, né? Assim é essa relação de irmãos na igreja. Tem gente na igreja que a gente olha assim, ai meu Deus, aquele irmão me dá trabalho. Ou aquele irmão falou tal coisa, me deixou triste. Ou aquela pessoa disse tal coisa, mas me deixou chateado. Ou aquele irmão fez não sei o que me deixou assim. Mas independente de qualquer coisa, nós nos amamos e o nosso amor não pode ser fingido. O nosso amor tem que ser o amor real, através da pessoa que deu a sua vida na cruz do Calvário. Amém? Outra coisa, a cruz nos dá uma nova coragem para encararmos as perplexidades da vida, né? A palavra travou aqui. Mas para encarar os problemas da vida, as dificuldades da vida. Porque às vezes a gente olha para os problemas da vida e a gente, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir sair disso? E a gente começa a murmurar, reclamar, chatear e tal. Eu sirvo a Jesus e tal, mas parece que não muda, não melhora. Eu quero dizer para você uma coisa, querido, convidar você a ler a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? É uma pergunta. Existe alguma coisa que separa você do amor de Cristo? Que faz você deixar Jesus? Ó, Jesus, está difícil. Estou a fim de parar. Ó Jesus, não vou mais na igreja. Ó Jesus, não vou mais orar. Ó Jesus, não vou mais ler a Bíblia. Ó Jesus, não vou mais evangelizar. Ó Jesus, eu não quero saber mais nada, porque é só problema. É só dificuldade, é só luta, é só tribulação. Ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz, a tribulação, está ali. A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. O que nos separará do amor de Cristo? Ele diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Quando nós somos entregues à morte? Todo dia. E eu vou dizer para você uma coisa. Eu sempre falo para o pessoal assim, ó, morrer fisicamente é mais fácil. Né? Esse dia eu vi uma execução, eu vi um vídeo de uma execução de uns irmãos lá num país comunista. E eles executaram, acho que é islâmico, sei lá. Colocaram os irmãos assim e executaram todos eles com tiro assim. Mas está ali, né? Tem aquela apreensão naquela hora, pô, acabou. Agora, você morrer todo dia, dentro de você se levanta alguém valente. Todo dia dentro de você tem alguém que se levanta cheio da razão. Todo dia levanta-se dentro de você alguém que quer dizer a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Todo dia se levanta alguém dentro de você querendo fazer as obras da carne. Todo dia. E o apóstolo Paulo, ele escreve, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. O morrer é todo dia. Deus, através do seu Filho, nos convida a ir para a cruz. Quando? Quando? Todos os dias. Ele nos convida a ir para a cruz todos os dias. Às vezes tem um marido, chega lá e tal, todo alterado, estressado, né? A vontade da mulher é, né? Isso é uma verdade para ele, né? Ou às vezes chega a mulher cheia da razão e o marido da vontade dele, eu sou o homem da casa, e quem manda aqui sou eu, quem és tu? Sou crente, mas não sou cavalo do diabo, né? Tem umas linguagens crentez assim que a gente cola, né? E a pessoa cheia da razão, cheia da verdade. Mas eu quero dizer para você, essa pessoa tem que ir para a cruz. Essa pessoa precisa ser crucificada. Ele diz, por amor de ti, e não é porque tu é bom, e não é porque você tem mérito, não é porque você é uma pessoa generosa, e não é porque você é uma pessoa maravilhosa, linda, cheirosa, não é por causa disso. Você faz isso por Cristo, e para Cristo, e por causa de Cristo.
É através de Jesus que nós fizemos isso. Fomos reputados como ovelha para onde? Para um oásis, né, onde tem 70 palmeiras, água à vontade, tem um spa para a gente ficar. É ali? Ele diz, somos reputados como ovelha para onde? Para um matadouro. O que faz no matadouro, gente? Pelo amor de Deus. Hã? O que faz no matadouro? Hã? Morre. Todo mundo que vai para o matadouro morre. Esse é o convite de Paulo para aqueles que amam a Cristo e a sua obra. Convite para ir para o matadouro, como ovelha muda. Não é reclamando, não é murmurando, não é eu vou, mas Deus sabe que eu não gosto, né? Não é reclamando, não é, né, com coração duro, ingrato, não é com coração resistente, não. O convite é como ovelha muda. Ou seja, é morrer para que você reflita Cristo que foi crucificado e ressuscitado, a obra dele na sua vida. E ele diz ainda, mas em todas essas coisas, que coisas? Ele diz, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que eu estou certo. Ele continua. Todos nós usamos esse versículo para nosso bem, né? Estou passando por todas as coisas, né? Em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedor, irmão. Nós somos mais que vencedor, né? Estou passando por... Não, somos mais que vencedor. A gente só usa esse versículo, né? Mas o versículo está dizendo que é mais do que vencedor em quem? Quem é que é mais vencedor? O camarada que tem angústia, que tem fome, que tem perseguição, que tem nudez, que tem perigo, que tem espada. A pessoa que é levado como ovelha muda para o matadouro, que é entregue à morte todo dia, essa pessoa é mais que vencedora. O evangelho de Deus, a pregação de Deus, é sempre dos avessos. O camarada que parece estar na pior é o que está bem. O camarada que está morrendo é o que está vivo. Que perdeu o prazer pelo mundo é o que está amando a Deus e está vivo para Deus. Você viu como muda a coisa? Quem vive para Deus, o caminho é outro. O caminho da cruz é outro. E nos dá uma vida diferenciada. Olha só. Paulo e Silas estavam na prisão, depois de pregar o evangelho. E depois de ele levarem açoites, com varas. Diz a palavra que Paulo e Silas estavam lá reclamando, porque estavam pregando e as coisas aconteceram tudo errado. Foi assim que estavam? Reclamando? Diz que eles estavam fazendo o quê? Cantando, adorando a Deus. E diz o texto que era meia-noite. E à meia-noite eles estavam lá, adorando a Deus, né? Com aquelas machucaduras nas suas costas, de tanto ter apanhado, por libertar uma pessoa que era prisioneira do diabo. A gente às vezes quer evangelizar alguém, ganhar alguém para Jesus, e alguém começa a criticar a gente porque a gente evangelizou, a gente fica chateado. Não é nenhuma varada. E a gente fica chateado, a gente não pode ficar chateado. A gente sabe que se rejeitar a Cristo, se perseguir a Cristo, vão nos perseguir. Mas ele diz a palavra que eles estavam orando e cantando louvores a Deus, junto com os demais companheiros que estavam na prisão, que estavam escutando eles fazerem isso, e diz que de repente veio um grande terremoto, sacudiu os alicerces, abriu as portas, soltaram todas as cadeias. Queridos, quando nós entendemos a obra da cruz movimenta nossas vidas. Não são as prisões externas que nos param, não são as coisas, os problemas da vida que nos param. Nós sabemos perfeitamente que através de Cristo nós temos força para caminhar, nós temos coragem para enfrentar os maiores, mais desafiadores sofrimentos da vida, porque através de Cristo nós somos mais do que vencedores. Olha só, o que você tem para deixar aos pés da cruz hoje? De repente você tem os seus maus momentos. Sabe aqueles momentos ruins? Aquelas coisas ruins da sua vida, aquelas coisas, olha, pastor, eu tenho algumas coisas, eu sou egoísta, eu trato mal a minha esposa, eu trato mal meu esposo, eu sou uma pessoa muito rancorosa, eu não sei perdoar, eu não sei amar.
amar quem me ama já é um trabalho, imagina meus inimigos. E a pessoa às vezes não consegue lidar com essas coisas, que são os maus momentos da vida, as situações da vida. A pessoa às vezes é envolvida com tanta coisa, e a pessoa às vezes não consegue dormir, a pessoa não tem paz de espírito, a pessoa não está bem, a pessoa não está legal, e a pessoa diz assim, olha, eu preciso mudar a minha vida. Nessa noite, Deus quer convidar você a trazer esses maus momentos para a presença dEle, aos pés da cruz. Tudo isso que Deus fez na sua vida, e essa perspectiva nova que Deus está construindo. Eu sempre falo o seguinte, sabe qual é o problema de Judas? Lembra de Judas, o Iscariote? O problema de Judas Iscariote não é só porque ele traiu Jesus, é porque ele pediu perdão para a pessoa errada. Judas pediu perdão para a pessoa errada. Em vez dele ir para Jesus, por que Pedro foi restaurado? Porque ele foi restaurado por Jesus. Mas quando Judas diz trair sangue inocente, ele não foi até Jesus, ele foi para os sacerdotes. E disse, trair sangue inocente, jogou as moedas. Mas a religião não pode mudar a vida de ninguém. Os sacerdotes não podem transformar a vida de ninguém. Ele pediu perdão para a pessoa errada. Mas nessa noite, eu quero convidar você a ir até Cristo, até essa cruz maravilhosa, que Ele vai dar uma nova perspectiva para a sua vida. Você vai pedir perdão para Ele, você vai confessar para Ele, você vai abrir o seu coração para Ele. Ele vai poder restaurar a sua vida. Os seus momentos enlouquecedores, aqueles momentos que deixam você desesperado. Eu estava lendo uma historinha esses dias, que eu achei muito engraçado, muito interessante, mas comunica uma verdade. Diz que um homem foi mordido por um cachorro, e quando ele soube que o cachorro estava com raiva, né, ele começou, estava diante do médico e soube que o cachorro estava com raiva, ele começou a escrever várias coisas, né? Daí o médico disse, não, calma moço, raiva tem cura. Daí ele, não precisa fazer o testamento já, né? Daí ele disse, não, na verdade eu estou fazendo a lista das pessoas que eu quero morder, né? As pessoas que eu quero morder daqui para frente. De repente você tem uma listinha de pessoas que você tinha vontade de morder, né? Mas eu quero dizer para você que você pode pegar essa lista e colocar aos pés da cruz. Dessas pessoas que você não atura, dessas pessoas que você não suporta, dessas pessoas que parece que só te prejudicam, dessas pessoas que parece que você não consegue lidar com elas. Eu quero convidar você a abandonar essa lista aos pés da cruz de Cristo. É ali o lugar que nós temos que nos abrigar, na cruz de Cristo. É Ele que vai livrar dos nossos pecados. E também, quando nós encontramos sentido de vida através da cruz, Ele nos livra também das ansiedades da vida. Porque o maior problema da humanidade, o que é hoje? Falta de sentido de vida. Não tem objetividade. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Né? Está buscando se encontrar. E eu quero dizer para você, quem vive o reino de Deus com intensidade, vive uma vida de qualidade. Quem vive o reino de Deus com intensidade, vive uma vida de qualidade. Eu quero convidar você a levar a sua vida. Diz a palavra de Deus, para nós fecharmos, Romanos 8, 31 e 32. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora preste atenção. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele entregou por quem? Por todos? Ele diz assim, porventura não nos dará graciosamente com ele o quê? Todas as coisas? Então, nós estamos fazendo um trabalho e se cansando de graça. Porque se nós confiarmos mais na obra de Cristo, nós vamos ter o pacote completo. Nós queremos a obra de Cristo, mas nós tentamos resolver as outras coisas. Não, é o contrário. Você tem que se apossar da obra de Cristo e viver para Cristo. Se Cristo convida você para morrer, morra. Porque Ele sabe por que está fazendo isso. Se Ele convida você, perdoa. Ele sabe por que está fazendo isso. Se Ele diz para você, se envolva na obra de Deus, se envolva, porque Ele sabe por que está pedindo isso. Quando Ele diz assim, olha, arrependa os seus pecados e sirva ao Senhor com intensidade no seu coração, faça isso por amor a Cristo. Faça mesmo, porque Ele sabe de fato o que está fazendo. E a sua vida vai ser transformada. Caminhe em direção à cruz de Cristo. Não siga para outro lugar. O lugar da cruz,
é o lugar de nós depositarmos nossas angústias, nossas tribulações, nossos momentos enlouquecedores, as nossas listas que nós temos, daquilo que nós queremos resolver com as nossas mãos. Nós vamos depositar aos pés de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Fique de pé. A cruz de Cristo, então, promove uma transformação da nossa vida de servir a Ele, a servir a Deus. Nos dá um novo relacionamento de adoração. Quando você vai cantar, adorar, cultuar, celebrar o Senhor, não é só repetir palavras. É você entender aquilo que você está cantando. Quando a gente canta assim, né? Se eu me humilhar diante do teu altar. A gente canta, é bonito, não é? Mas é fácil humilhar? Hã? Não é fácil humilhar. Quando a gente fala assim, olha, eu quero que o Senhor, né, me dê amor para amar os meus inimigos. É fácil amar os inimigos? Claro que não, a gente quer torcer o pescoço dele. Mas a Bíblia diz que o melhor para nós é amar ele. É orar por ele. Então, quem é que manda aí na casa? Quem é que dita as normas aí? Quem é que dita as normas na sua vida? É a obra da redenção, da cruz? Ou o seu velho homem ainda manda? Quem governa o seu coração? Quem governa a sua casa, o seu casamento? Quem governa a sua vida espiritual? Quem governa a sua vida emocional? Quem governa a sua casa? Quem governa a sua motivação de servir a Deus? Quem que alimenta isso? Eu quero dizer para você que Cristo nos dá uma nova perspectiva de adoração. Deus nos chama para um novo tempo, um tempo diferente, de transformação das nossas vidas. Nós passamos a servir a Deus com ousadia, com amor, com alegria no nosso coração. Nós temos ousadia, nós temos um coração cheio de amor. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Como é que nós vivíamos antes? Nós tínhamos medo dele, porque a ira dele punia a gente. Nós tínhamos medo de Deus, porque a ira dele nos punia. Mas agora, através do seu amor, expulsou todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O amor de Cristo nos traz sentido e nos liberta das prisões. Em outro momento nós estávamos aprisionados, mas através de Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Amém? Amém? Feche seus olhos.